Senhoras e senhores, bom dia. Convidamos nesse instante para compor a mesa para a posse do novo diretor da Escola Judiciária Eleitoral, o desembargador Paulo da Cunha, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Convidamos o desembargador Marcos Henrique Machado, diretor-geral da Escola da Magistratura de Mato Grosso, AIMAN. Convidamos o doutor Dejango Campos, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB de Mato Grosso. Com a palavra, excelentíssimo senhor desembargador Juvenal Pereira da Silva, presidente dessa Corte Eleitoral. Declaro aberta essa sessão extraordinária de posse do membro da Escola da Judiciária Eleitoral, que daremos posse ao eminente colega Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Nessa oportunidade, quero aqui, em nome do plenário, saúde a eminente desembargadora Maria Helena Gargano Povas, corregedora eleitoral e vice-presidente. Meus cumprimentos, em nome de quem aqui eu cumprimento a todos os membros da Corte, ao desembargador Paulo da Cunha, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura e Imagem. Grande satisfação em recebê-lo, em nome de quem também eu cumprimento os demais componentes da escola. Meus cumprimentos ao insigne desembargador Marcos Henrique Machado, diretor-geral da Escola da Magistratura de Mato Grosso, EMAN. Cumprimento o doutor Django Campos, diretor da Escola Superior da Advocacia, OAB de Mato Grosso. Também aqui, nominalmente, os cumprimentos ao eminente colega Antônio Veloso Peleza Júnior, que é o diretor de ensino da IMAN, doutor Alex Figueiredo, diretor de pesquisa da IMAN. Cumprimento aos eminentes advogados aqui presentes, nossos servidores, a imprensa, e nessa solenidade em que a posse do eminente colega desembargador, o doutor Agamenon Alcântara Moreno, eu passo a palavra ao diretor-geral para a leitura do termo de posse e compromisso. Termo de posse e compromisso. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2014, tomou posse perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, juiz membro titular, categoria juiz de direito, eleito em sessão plenária realizada em 15/5/2014 para exercer a função de diretor da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador Palmiro Pimenta, até o término do seu biênio, em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Resolução 500/2003, alterado pela Resolução número 508 de 2004, combinado com o artigo 4º, parágrafo 4º do Regimento Interno deste Tribunal, prometendo, bem e fielmente, cumprir as atribuições que lhe forem confiadas.
Concedo a palavra ao eminente membro da Corte, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, que é o diretor atual da Escola da Judiciária Eleitoral, para, em nome da Corte, prestar as homenagens. Com a Obrigado, palavra, senhor presidente. Desembargador Juvenal Pereira, presidente desse tribunal, na pessoa de quem eu saúdo os juízes membros dessa corte. Desembargador Paulo da Cunha, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. É um prazer tê-lo aqui, doutor Paulo, assim como ao desembargador Marcos Henrique Machado, diretor-geral da Escola da Magistratura de Mato Grossense, e também ao doutor Django Campos, diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB de Mato Grosso. Saúdo também o doutor Antônio Veloso Pereira Júnior, diretor de ensino da EMAN, e o doutor Alex Figueiredo, diretor de pesquisa também da EMAN, a qual esta corte dá as boas-vindas e agradece a sua participação nessa solenidade de posse. Encarregado pela presidência desse tribunal, pela diretoria, representado pelo desembargador Juvenal e pela desembargadora Maria Helena e pelos demais membros, eu me sinto realmente envaidecido em receber e transferir as responsabilidades da escola para o doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Digo isso porque conheço o doutor Agamenon há bastante tempo, como juiz, como amigo dos meus filhos e principalmente por ser também um flamenguista como eu. Embora o nosso time esteja na pior ultimamente, mas o que vai fazer, né? Vamos tentar continuar a torcer por ele, porque é o mais querido mesmo. Cumprimento o doutor Douglas, procurador regional eleitoral. E passo agora a um relatório do que é que se constitui a Escola Eleitoral Desembargador Palmiro Pimenta. O Tribunal Regional Eleitoral, à época, considerando a importância da formação, atualização e da especialização continuada dos magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, bem como do aprimoramento cultural e jurídico na área do direito eleitoral e demais estudiosos da legislação eleitoral, ele criou em 2002 a Escola Judicial Eleitoral em âmbito nacional, ou seja, para que todos os tribunais tivessem, todos os regionais tivessem a sua Escola Judiciária Eleitoral. Em 5 de abril de 2005, instalou-se a escola, nesse tribunal, a Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmiro Pimenta, cujo nome foi, à época, uma homenagem ao primeiro presidente desse tribunal, o desembargador Palmiro Pimenta. No dia 30 de novembro, iniciaram-se, então, as atividades propriamente ditas da escola, com a aula inaugural, ministrada, então, pelos doutores Walter Costa Porto e Fernando Neves da Silva, que, se não me falha a memória, era um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, irmão do Henrique Neves, hoje também ministro da Suprema Corte Eleitoral desse país. A escola teve como diretores os excelentíssimos senhores desembargadores Antônio Bittar Filho, José Silvério Gomes, Leônidas Duarte Monteiro, Manuel Ornelas de Almeida, Rui Ramos Ribeiro e agora sob a presidência do desembargador Juvenal Pereira. Em março de 2013 foi que eu assumi e fui empossado no cargo de diretor, ou seja, há aproximadamente 15 meses. Eu deveria ter um mandato de 2 anos, mas em virtude de problemas de saúde, eu tive um problema auditivo bastante grave, eu resolvi antecipar, pedir a minha saída antes, e como o doutor Agamenon foi escolhido, então é que estamos antecipando a saída desse diretor, passando para o doutor Agamenon as responsabilidades de gerir os destinos da escola. Nesse contexto, e visando, então, o aperfeiçoamento e atualização dos magistrados, servidores da Justiça Eleitoral, dos advogados eleitoralistas,
de todos os serventuários dessa justiça, dos acadêmicos do direito, dos juízes eleitorais e dos promotores de justiça eleitorais, a escola tem realizado, desde a sua inauguração, fóruns, cursos de extensão eleitorais, ciclos, estudos, seminários, dos quais participam eminentes doutrinadores, juristas na área do direito eleitoral. E já nós tivemos aqui a honra e a satisfação de recebermos o doutor Adriano Soares da Costa, doutor José Eduardo Rangel de Alquimim, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, Marcelo Roseno, Edson Rezende, Marlon Jacinto Reis, que é o juiz que estabeleceu e que criou essa lei da ficha limpa, Alberto Lopes Mendes Rolo, ministro Gilmar Ferreira Mendes, ministro Carlos Augusto Aires de Brito, Djalma Pinto e outros. Esses são os professores, alguns, tem muito mais, que já compareceram a essa escola para proferir palestras, conferências, ciclos de estudos sobre a matéria do direito eleitoral. Com vistas à especialização continuada de membros, juízes e servidores da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, a Escola Judiciária Eleitoral realizou 3 cursos de especialização, sendo que o primeiro, curso de pós-graduação em Direito Constitucional Eleitoral, ministrado na modalidade presencial pela Universidade de Brasília, UNB, por eminentes doutrinadores e juristas de nível nacional do direito eleitoral. O curso de pós-graduação em Gestão Pública, que foi ministrado pelo brilhante corpo docente da Fundação Getúlio Vargas. Em maio desse ano, terminou o curso de especialização do Poder Judiciário com ênfase em Direito Eleitoral e Administração Judiciária Eleitoral, na modalidade à distância, ministrado pela Educacional de Brasília, com certificado pela voz do mestre Faculdade Integrada. Visando a atualização de conhecimentos sobre o direito eleitoral, em junho de 2013, agora nesse ano, realizou-se o curso de extensão em Direito Processual Eleitoral, promovendo amplo debate com diversos especialistas em direito eleitoral acerca do processo jurisdicional, do processo administrativo, do processo penal eleitoral, além de outros temas como recursos eleitorais e novas perspectivas do direito eleitoral, com vistas a aproximar a justiça eleitoral das agremiações partidárias para orientá-las, esclarecê-las e discutir os procedimentos partidários administrativos mais usuais praticados perante essa especializada. A Escola Judiciária e a Secretaria Judiciária desse Tribunal Regional realizaram em setembro de 2013 o primeiro em prática encontro mato-grossense entre a Justiça Eleitoral e os partidos políticos para debater práticas partidárias. Em março desse ano também realizou-se o ciclo de estudos para as eleições de 2014, que teve por objetivo promover a atualização de conhecimentos sobre o processo eleitoral, difundir as instruções estabelecidas pelo TSE para as eleições de 2014, bem como trazer à discussão a mini-reforma eleitoral, essa lei 2.891 de 2013, a qual talvez nem seja aplicada porque existe uma consulta no TSE em virtude da anualidade, talvez ela não seja nem aplicada para essas eleições. Participaram desse evento membros, juízes e servidores, advogados, representantes de partido, acadêmicos de direito. E tivemos também a satisfação e a honra de recebermos aqui o então agora ministro Henrique Neves e Joelson Dias, que já foi ministro do TSE. O jurista Marcelo Roseno de Oliveira, o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, que hoje se traduz como um dos maiores doutrinadores da matéria do direito eleitoral, Dr. Rodrigo Lopes Ilho, conferencista conhecido no Brasil inteiro. Rui Espínola, Ana Cláudia Santano, lá de Curitiba, do estado do Paraná, Carlos Neves Júnior, Luciano Guimarães da Mata, que é o presidente do Conselho das Escolas Judiciárias, o doutor Luciano é de Alagoas, professor de Direito Eleitoral e advogado.
E eles falaram sobre a mini-reforma eleitoral, essa nova lei da mini-reforma eleitoral, registro de candidatura, principais aspectos da resolução do TSE, propaganda eleitoral, princípio da liberdade de propaganda política, poder de polícia na propaganda eleitoral, medidas cautelares, antecipação de tutela nas ações eleitorais, financiamento de campanhas eleitorais, justiça eleitoral, conta majoritária, movimento ficha limpa, análise crítica das impostas legais e inegibilidade. Então, o arco de discussões se gerou em torno de toda a matéria eleitoral. Toda a matéria eleitoral foi debatida na escola através dos professores que aqui vieram e que, inclusive, submeteram a assistência aos debates, e aí então ficaram esclarecidos bastantes pontos ainda obscuros que talvez todos não tenham conhecimento. Nessa semana passada, nós tivemos aqui, no meu entendimento, eu acredito que tenha sido o melhor de todos os encontros, seminários e cursos, porque os palestrantes realmente foram de uma forma espetacular, eles são cientistas do processo eleitoral. E então, essa semana foi promovido justamente o Seminário de Direito Eleitoral, também tendo como objetivo trazer à discussão as inovações do processo eleitoral aplicáveis às eleições de 2014, que estão aí, e outros temas relevantes para o processo eleitoral que se aproxima. Participaram também, da mesma forma, magistrados, os membros do Tribunal Pleno, advogados, promotores de justiça, juízes eleitorais e servidores da casa, estudantes de direito, advogados, contadores, enfim, todos para ouvir esses renomados expositores na área eleitoral. E foram abordados os seguintes temas: crimes eleitorais e processo eleitoral, ações eleitorais, AIGE, AIME e recursos contra expedição de diploma, propaganda política e poder de polícia nas eleições, direito de resposta e propaganda na rádio e televisão, registro de candidatura, ficha limpa, o novo regime da inelegibilidade, condutas vedadas aos agentes públicos e arrecadação de recursos, de gastos e recursos, prestação de conta na campanha eleitoral. O evento contou com a participação dos especialistas em direito eleitoral. Pedro é o promotor de justiça, parece que de Santa Catarina, Pedro Roberto Decomay, Luiz Márcio Vitor Alves Pereira, juiz de direito no Rio de Janeiro, ex-juiz do TRE do Estado do Rio de Janeiro, Edson Rezende, renomado professor do Estado de Minas Gerais, Jacinto Reis, Marilda Silveira, Eneida Desirê, e também contamos com a prata da casa, que foi justamente as palestras do Dr. Frederico Franco Alvim e da doutora Marli Ossoski, que se manifestou a respeito da prestação de contas e realmente fez uma, vamos dizer assim, uma exposição tão precisa que, em vez de 1 hora, acabamos tendo que prorrogar para 2, porque não terminava. Essas foram os funcionários da casa que nos prestigiaram e com brilhantismo nesse último seminário promovido pela Escola Desembargador Palmiro Pimenta. Tem ainda que em junho de 2011, isso aí foi um trabalho feito pela professora Janes, que, aliás, ela está presente aqui. E a professora Janes, ela é a secretária da Escola Judiciária Palmiro Pimenta desde a sua criação. Então, compete a professora Janes, é a maior responsável por todos os sucessos, por todo o trabalho, por toda a dedicação que ela demonstra, apenas com 2 funcionárias, porque a nossa estrutura é realmente pequena, em prol da escola. Eu já agradeci de plano no dia do seminário a participação da doutora Jane e confesso que realmente acredito que o doutor Agamenon irá me substituir e ela deverá ser, acredito que seja mantida, porque ela é a mola mestra da Escola Judiciária Eleitoral Palmiro Pimenta. Mas então, ela
através da doutora Janes, a Escola Judiciária e a Secretaria Estadual de Educação do Estado assinaram um termo de cooperação para implantar em escolas públicas de ensino o programa do voto consciente, que é justamente um programa educativo de estímulo à cidadania e que visa despertar nos estudantes a consciência cívica, fortalecer os princípios éticos e estimular a participação política consciente, livre e democrática. Já participaram desse programa em anos passados 15 escolas estaduais de Cuiabá e Vargas Grande. Foram também promovidas outras ações sociais em escolas particulares e públicas, mediante palestras e outras atividades, buscando sensibilizar os estudantes a participar das eleições do país e das políticas públicas. No período de 24 de março a 4 de abril desse ano, a Escola Judiciária, em parceria com a Corregedoria e com os cartórios eleitorais, promoveu a Semana do Alistamento do Jovem Eleitor, incentivando jovens estudantes de 16 a 17 anos, para quem o voto é facultativo, a se alistarem e votarem nas eleições de 2014. Nesse trabalho, dentro das escolas, 544 estudantes se alistaram. Esse programa do voto consciente, senhores, é o seguinte: estimula-se uma eleição dentro das próprias escolas, onde os alunos elegem os seus representantes. Tem uma eleição normal, com urna, com voto, com campanha política. Então, eles aprendem ali quais são os direitos, quais são os deveres, principalmente a obrigação do voto consciente, o dizer não à compra de voto, enfim, contribuir para que essa democracia se firme cada vez mais nesse país. Esse é o voto consciente. Agora, uma das partes mais importantes que houve para a justiça eleitoral nesse país e para as escolas eleitorais foi a criação em julho de 2013, há um ano praticamente, do CODEG, que não existia. Colégio de Diretores das Escolas Judiciárias Eleitorais. Esse colégio foi criado justamente para que aqueles que fossem eleitos, dos 26 estados do país, 5 estados foram agraciados e participaram da diretoria do CODEG. Mato Grosso foi um deles. Eu fui eleito como diretor também do CODEG. E nós, diretores, fomos até Brasília, conversamos com todos os ministros do TSE, principalmente com o presidente naquela época, a ministra Carmen Lúcia, e depois com a ministra Weber, que era a presidente da EGE do TSE, da Escola Judiciária do TSE, para conseguir recursos, uma verba específica, uma verba específica para que as escolas possam sobreviver. Porque, na realidade, os professores que aqui vêm, apenas vêm, é o Tribunal de Justiça, o desembargador, hoje presidente Juvenal, que autoriza o pagamento de passagens e diárias. Mas muitos expositores cobram para fazer suas conferências, porque muitos vivem disso, são só professores. E nós não temos a verba para poder suportar essas despesas. Nós não podemos contratar, vamos dizer assim, grandes mestres do direito eleitoral para vir aqui, porque nós não temos realmente a rúbrica necessária, nós não temos poderes, nós não temos recursos. E o CODEG foi criado exatamente para que ele, junto ao TSE, conseguisse esses recursos. Já foram feitas 3 ou 4 cartas, a Carta de Belo Horizonte, a do Rio de Janeiro. Tivemos pessoalmente com os ministros do TSE, inclusive com o ministro Marco Aurélio, e a promessa está feita. Eu acredito que o doutor Agamenon vai ser mais feliz do que eu, porque o caminho está aberto. Agora é só continuar e trazer para Mato Grosso os recursos que essa escola precisa para poder continuar a fornecer os subsídios àqueles que militam na justiça eleitoral. O que mais que eu tenho a dizer aqui é que esse CODEG realmente
O objetivo dele seria buscar a aprovação de minuta da resolução de reestruturação das escolas e dos tribunais regionais, encaminhar ao pleno do TCE, que foi encaminhado à ministra Rosa Weber, e essa resolução define a composição e competência e atribuições da sua estrutura mínima. A estrutura mínima para as escolas eleitorais foi proposta em virtude de atender ao que determina as resoluções do CNJ e aos tribunais do Poder Judiciário no tocante ao plano de capacitação de magistrados e servidores, bem como para a premente necessidade dos tribunais regionais eleitorais darem às ERES a capacidade de cumprir com as suas atribuições. Assim, havendo completado 15 meses à frente dessa escola do Tribunal Regional Eleitoral, e acreditando que dei, dentro da minha capacidade, o que eu podia para fazer os cursos, juntamente com os meus assessores e com a doutora Janes, eu, em virtude desse problema que eu estou, de um problema auditivo bastante grave, eu estou passando o comando para o doutor Agamenon Alcântara Moreno para dar continuidade a esses trabalhos, ainda alguns em execução. Portanto, Agamenon, eu te desejo felicidades no cumprimento da sua missão. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Douglas Guilherme Fernandes. Excelentíssimo. Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar todos os demais presentes. Eu não posso deixar de iniciar aqui dando meus parabéns ao Dr. Agamenon pela função que está sendo assumida hoje. Conheço o Dr. Agamenon há pouco tempo, mas no pouco tempo em que conheço Vossa Excelência já tive aí a certeza de que é uma pessoa bastante comprometida com as suas atribuições e não tenho dúvidas de que conseguirá desempenhar com pleno êxito a função que assume hoje para poder dirigir a escola que tem essa função tão relevante, conforme acabou de ser exposto pelo Dr. Samuel. Quero colocar a Procuradoria Regional Eleitoral à disposição também de Vossa Excelência para contribuir aí no que for possível com os trabalhos da escola. Também não posso deixar de parabenizar o Dr. Samuel pelo trabalho que foi desempenhado. Eu ouvi aqui atentamente a relação de atividades desenvolvidas pela escola, uma relação realmente bastante substanciosa. Tive a oportunidade de participar aqui semana passada do seminário da Procuradoria, dos 11 servidores estagiários da Procuradoria, 9 participaram do seminário. Conversei com todos e o sucesso é inquestionável, todo mundo elogiou bastante as atividades. Então, era basicamente isso, senhor presidente. Parabenizar novamente aqui o Dr. Agamenon, reiterar que a Procuradoria está aí à disposição e desejar muito sucesso aí na atividade. O Tribunal Regional Eleitoral agradece já essa colocação antecipada de estar à disposição da escola. E com certeza, eu creio que o doutor Agamenon irá muito utilizar a Vossa Excelência como brilhante professor para também que aqui possa ministrar a palestra. Nessa oportunidade, com muito prazer, concedo a palavra ao diretor da escola eleita, o doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Obrigado, senhor presidente. Antes de dar início à minha, prometo, breve fala, eu gostaria, como primeiro ato da administração da escola, dar posse aos nobres colegas, juízes, membros desse tribunal, doutor Pedro Francisco, doutor Lídio Modesto, como conselheiros da escola. Pedro e o Lídio. Pedro Francisco e o Lídio. Lídio.
Sim, senhor presidente, nosso Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Juvenal Pereira da Silva, desembargadora Maria Helena, nossa eminente corregedora eleitoral, eminentes pares, Dr. Douglas Guilherme Fernandes, exercício procurador regional eleitoral, desembargador Paulo da Cunha, nosso grande diretor da nossa querida SMAGES, desembargador Marcos Machado, o que falar da EMAN, né? Nosso diretor-geral da nossa escola da magistratura, vinculada à Associação Mato Grossense Magistrados, a nossa EMAN, Dr. Django Campos, nesse ato representando o Dr. Bruno Castro, diretor da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso. Já leve ao Dr. Bruno as felicitações pelo nascimento dos seus gêmeos, né? Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, diretor da ensino da EMAN, Dr. Alex Figueiredo, um grande amigo, companheiro, vizinho de sala no Juizado Especial e diretor administrativo da EMAN, senhores advogados aqui presentes, senhores servidores, Janes, especialmente, a Hélida e a Andressa, aqui presentes também, que compõem o meu gabinete. A responsabilidade que hoje assumo, senhores, pretendo dividir com todos os demais membros dessa corte, que consensualmente me elegeram como diretor da Escola Judiciária Eleitoral desembargador Palmiro Pimenta, especialmente com os doutores Lídio Modesto e Pedro Francisco, que assumiram como membros conselheiros da escola. A escola foi criada pela Resolução 500/2003, de 18 de março de 2003, e instalada em 5 de abril de 2005. Nasceu com o objetivo principal de buscar a atualização e especialização continuada de juízes membros, juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral e servidores da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Apesar de todas as dificuldades, principalmente decorrente da ausência de orçamento, faz-se necessário registrar os relevantes serviços prestados pelos diretores que por aqui passaram. Todos, repito, todos, contribuíram decisivamente para que hoje tenhamos cada vez mais orgulho dos cursos e seminários organizados pela EGE, além do desenvolvimento e execução do programa Voto Consciente, integrado por projetos de cidadania, dentre eles, da Semana do Alistamento Jovem, eleições nas escolas, participação dos alunos no processo eleitoral e palestras em escolas ou associações de bairros. Atualmente, a Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso tem como missão promover aprimoramento cultural e jurídico na área do direito eleitoral a magistrados, servidores, acadêmicos de direito e a demais estudiosos da legislação eleitoral. Temos, senhores, que despertar e preparar a comunidade jurídica para essa matéria que garante os direitos e deveres inerentes à cidadania. Percebo, senhores, que a missão atinge o público interno e externo, motivo pelo qual, para cumpri-la, buscarei parcerias com a nossa, repito, querida EMAN, SMAGES, ESA, Fundação Escola Superior do Ministério Público e as faculdades de Direito do nosso Estado. Mato Grosso, todos sabemos, dispõe de formidáveis quadros jurídicos, nomes e perfis que agradeceriam qualquer outro Estado da Federação. A valorização de um corpo docente formado por professores do nosso Estado é uma meta a ser traçada e alcançada com a contribuição de todos. Concluo o meu breve discurso agradecendo ao colega Samuel Franco Dália Júnior por ter, desde o instante em que fui escolhido pelo Pleno, se colocado à disposição, prestando todas as informações necessárias para que eu pudesse ter a tranquilidade necessária nesse instante. Afirmo que será uma honra estar à frente da Escola Judiciária Eleitoral como primeiro juiz-membro, categoria juiz de direito, a receber essa incumbência, exatamente no período em que a escola completará os seus primeiros 10 anos de funcionamento. É, portanto, uma adolescente, sujeita a acertos e tropeços, mas que, não tenham dúvidas, ganhará a cada dia mais respeito perante a comunidade jurídica mato-grossense. Agradeço a oportunidade, senhor presidente e demais membros do Pleno, rogando proteção a Deus nos dias que virão. Muito obrigado.
eminentes pares, mais uma vez meus cumprimentos a todos que compõem a mesa, doutos, advogados. Também, nessa oportunidade, nós vamos já aproveitar e dar posse para uma missão de estratégia nesse Tribunal Regional Eleitoral, ao doutor Lídio, que irá comandar o Comitê de Gestão de Metas nessa oportunidade. E eu determino ao corregedor-geral que faça a leitura do termo. Termo de posse e compromisso. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2014, perante o excelentíssimo senhor presidente deste tribunal, desembargador Juvenal Pereira da Silva, tomou posse o excelentíssimo senhor Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, juiz membro titular, categoria juiz de direito, para exercer a função de juiz gestor do Gabinete de Gestão de Metas deste tribunal até o término do seu biênio, nos termos do artigo 5º da Resolução Administrativa número 1365 de 2013, prometendo bem fielmente cumprir as atribuições que lhe forem confiadas. Vou deixar suas palavras para depois. Então, desta forma, empossado o eminente colega, Dr. Lídio Modesto Filho, na Comissão de Gestão de Metas, ele abdicará da palavra nesse momento, porque irá falar só sobre números e estatística, e por ser muito cansativo, ficará para uma próxima oportunidade. Assim, eminentes pares, mais uma vez aqui quero cumprimentar a eminente corregedora, eminente desembargador Paulo da Cunha, diretor da ESMAS, desembargador Marcos Machado, diretor da Escola da Magistratura, ao doutor Django, diretor da Escola da Advocacia, e aos meus eminentes colegas aqui presentes, outros advogados, nossos servidores. E aqui também eu deixo cumprimentos efusivos à doutora Janes, que muito bem tem conduzido com o diretor essa escola e todos os servidores. Pretendemos, em conversa, um entrelaçamento entre todas as escolas que estejam envolvidas na área do direito, para que possamos aprimorar e melhor fazer a prestação jurisdicional, tanto na justiça eleitoral como na justiça comum. E a satisfação de ver aqui presente todas as escolas com o mesmo objetivo de que é a de fazer o melhor. Sim, com essas breves palavras, eu declaro encerrada essa sessão extraordinária de posse dos eminentes membros, desejando a todos que Deus os proteja, todos nós, servidores, nessa nossa nobre missão, e também ao eminente procurador, que aqui tem prestado, como sempre, e os advogados, relevante serviço. Então, assim eu declaro encerrado essa sessão extraordinária. Meus agradecimentos mais uma vez.
Então, partimos para a sessão ordinária desse dia 10 de junho de 2014. Renovo meus cumprimentos aos eminentes pares, ao doutor procurador, eminentes advogado, nossos servidores, e submeta aqui, abrindo como sempre com a graça de Deus esta sessão, submeta à aprovação a ata número 8.143, da qual, como sempre, os eminentes pares têm conhecimento do conteúdo. Se não houver alguma manifestação, declaro aprovado. Anuncio que será adiado. Esses dois aqui. Que serão adiados para o dia 12/6, o 2 da pauta, o processo número 964, recurso eleitoral de prestação de contas de candidato, cargo de prefeito de Sapezal, recorrente Jean Carlos Gale. Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior é o relator, em que solicitou adiamento. Também adiado 5 da pauta, recurso administrativo de processo disciplinar, licença de capacitação, Flávio Marco Antunes de Medeiros é o recorrente, e o recorrido é essa presidência, né, que, quando colocado em julgamento, será passado à presidência eminente corregedora e vice-presidente. Há uma solicitação do outro advogado para fazer uso da palavra de um processo que não se encontra em julgamento. O nosso regimento não prevê, né, porque o processo encontra-se em apreciação com o doutor relator designado, doutor Pedro Francisco da Silva, e por falta de normas regimentais do uso da palavra nessa oportunidade sem o processo, ainda em apreciação, pedido da própria parte que encontra em apreciação com o relator, eu já antecipo o meu voto por total falta de fundamentação, que eu não poderei conceder a palavra, porque iria gerar um tumulto processual e a própria sessão. Mas, entretanto, eu apenas presido. A decisão do plenário do tribunal. Por uma questão, eu colho a palavra do doutor procurador regional diante desse breve relatório que fiz, e aí eu passo a palavra aos eminentes membros e ouviremos, sem dúvida nenhuma, alguma informação, se o advogado talvez possa nos trazer fundamento dessa possibilidade, sem adentrar na questão do processo. Com a palavra do doutor procurador. Excelentíssimo senhor presidente, conforme foi exposto por Vossa Excelência, com a devida vênia ao doutor advogado, considerando a ausência de previsão regimental, o Ministério Público opina pelo indeferimento da sustentação. Colho o voto da eminente corregedora. Vossa Excelência está se referindo, eu me perdi por um minuto, a este número 1 da pauta, que o advogado quer fazer uma breve consideração, é isso? Não, ele não se encontra, é do processo que foi julgado ontem de Barra do Garça, aquele agravo regimental. Ah, mas isso é de ontem. Eu pediria a Vossa Excelência só para me explicar, até mesmo porque daí senão Vossa Excelência escolheria os votos e sem entender qual seria até mesmo o meu raciocínio, serei breve. Na verdade, eu pedi a palavra quando da leitura e aprovação da ata. Por quê?
Primeiro, com base no regimento, o advogado tem a prerrogativa de fazer questão de ordem. O processo foi votado, tem uma ata da sessão de ontem, que necessariamente precisa ser aprovada nessa oportunidade. Nós fomos constituídos, depois de julgado o procedimento, o pedido de providências de Barra do Garças, e aí nós fizemos, com base no parágrafo 2º do artigo 55 do Regimento Interno do Tribunal, uma questão de ordem. Lá, inclusive, consta que deve ser apreciada e receberá o título de acórdão, porque necessariamente precisa ser analisado pelo colegiado. Evidentemente que nós fomos conversar com o relator designado, Dr. Pedro, e ele já nos manifestou no sentido de que analisaria essa proposição monocraticamente. Só que a defesa insiste que seja colocada uma questão de ordem, e aí eu só vou lembrar ao tribunal que no caso da relatoria do Dr. Blazak, do caso de Novo Biratã, quando se discutiu os efeitos da decisão, se seria uma eficácia imediata do acórdão, ou se esperaria a publicação e eventual embargo de declaração, o Dr. Blazak, juntamente com a presidência, submeteu a questão ao tribunal numa sessão subsequente. E uma questão de ordem que envolve, inclusive, a violação contraditória, porque o pedido de providência, o prefeito não foi citado para sequer se manifestar. São situações gravíssimas que nós colocamos na questão de ordem, com a devida maneira de ordem processual. Então, seria a questão, a defesa insiste, presidente, que essa questão de ordem fosse submetida ao protocolo dela, 19.796 de 2014, está em posse do Dr. Pedro Francisco, então a defesa insiste que essa questão de ordem seja apreciada nessa sessão. E se for o caso de indeferimento, então que fique registrado esse indeferimento em ata, pelo menos na gravação audiovisual vai ficar, na gravação de áudio ela vai ficar registrada. Porque o que acontece? O prefeito tem um vácuo jurídico impressionante, porque ele não pode entrar com mandado de segurança contra essa decisão, porque não tem nenhuma decisão formal. Já foi dado a comunicação ao juiz da 9ª zona eleitoral. Numa eventual decisão monocrática proferida pelo Dr. Pedro Francisco, a gente deveria entrar com agravo regimental em cima de um agravo regimental que ainda não foi publicado. E a gente não tem previsão de quando sai a nota taquigráfica com a formalização do acórdão dessa situação. E as situações de processo de cassação, o TSE tem uma jurisprudência repleta e pacífica no sentido que o efeito só se dará após o julgamento dos embargos de declaração, os primeiros embargos de declaração opostos. Então é uma situação que deixou o prefeito à mercê do devido processo legal, porque ele não tem remédio jurídico para fazer. Ele simplesmente não tem o que fazer nessa situação. Ele não tem aonde acionar o judiciário. Então, com todas as vênias, a gente gostaria que essa questão de ordem fosse submetida, e eu vou poupar a Vossa Excelência, até porque o presidente falou que não é para mim adentrar no mérito do processo, só coloquei o número dela, e lá constam todas as alegações do prefeito com relação a esse julgamento, que é o 2.2 da pauta da sessão de ontem, que a defesa se insurge no que atinge a sua aprovação, sem que essa questão de ordem seja analisada nessa sessão. Muito obrigado. Senhor presidente, eu entendo que ficou prejudicado agora a votação que Vossa Excelência tinha nos submetido a esse plenário, diante já da exposição do advogado, e convênio de Vossa Excelência e dos demais pares, eu já vou me manifestar a respeito do que disse aqui o advogado. Se há algum equívoco na condução e tramitação do feito, não é este o momento mais adequado para repararmos o que já foi julgado. Eu penso que nenhuma apontação em ata pode revolver o que foi decidido na sessão de ontem. Então, eu entendo que, se com todas as vênias ao estudioso advogado que ocupou brevemente a tribuna, eu penso que alguma medida, se ele entende que houve equívoco deste colegiado, há que ser tomado para que este processo seja avaliado pela Corte Superior. Aqui não há mais como se submeter pela segunda vez o mesmo processo que já foi apreciado ontem. É assim que eu manifesto, presidente. Estou seguindo aqui pela ordem de antiguidade, né? Dr. José Luiz Blazak. Senhor presidente, eu indago se não seria
de bom alvitre ouvirmos primeiro o relator designado sobre essa questão, que eu acho que é o que... Na verdade, o processo nem comigo está, ele está na seção responsável pela degravação das sessões, né? A petição eu recebi, ela foi endereçada ao senhor presidente, que despachou a mim. Recebi ontem à tarde e, na sequência, atendi o ilustre advogado durante muito tempo, quase 1 hora, conversamos a respeito do processo. E, de fato, já solicitei à Secretaria Judiciária que ultime a conclusão desse trabalho para que possamos liberar o mais breve possível esse acordo. Já está, acabo de receber uma informação do diretor Breno de que na próxima sessão já será publicado, estará em condições de ser publicado. A petição, eu já concluí uma decisão a respeito da petição oferecida, que vou publicar logo após a sessão, vou assiná-la, estou ainda concluindo. Então, realmente a questão de ordem é só no curso do julgamento. O julgamento está encerrado, o resultado foi proclamado. Então, essas são as informações que eu tinha a prestar. Diante dessas considerações, eu acompanho Vossa Excelência com os acréscimos dos que me antecederam. Doutor Samuel. Senhor presidente, eu apenas não entendi qual o objetivo da questão de ordem. Não foi esclarecido qual o objetivo dessa... Não estou ouvindo. Qual o objetivo dela? Eu não... Na verdade, doutor Samuel, o pedido da defesa é a submissão da questão de ordem para análise plenária. Já há precedente nesse tribunal nesse sentido. No caso de Nova Ibiratã, doutor Blazak, se lembra, foi submetido ao tribunal. O que a defesa pede é apenas e exclusivamente submeter a questão de ordem ao tribunal na sessão subsequente, assim como foi dado no recurso eleitoral 98.335, que é o caso de Nova Ibiratã. Mas submeter ao tribunal para quê, doutor? Para ver a questão do efeito da decisão, para ver a questão do cerceamento de defesa e eventual implicação disso na comunicação, porque há notícia de que 9h30 de hoje já será diplomada a segunda colocada, a revelia do prefeito nesse processo, que não foi citada nesse pedido de providência, que culminou no agravo regimental que foi provido por esse tribunal. Então, até para não causar mais polêmica, a única coisa que a defesa solicita, e aí porque, até para não ficar como se fosse uma até de vista processual, é pedir a apreciação da questão de ordem a esse tribunal, assim como foi feito na questão de Nova Ibiratã. Mas a questão de ordem não foi encaminhada para o relator? Eu vou aguardar a conclusão do doutor Pedro, então, porque ele não concluiu ainda. Ele não despachou ainda, não trouxe para nós. Então, doutor Samuel, mas apenas para colocar a seguinte situação. No caso de Nova Ibiratã foi a mesma situação. Acabado o julgamento, foi interposta uma petição. No mesmo dia? No mesmo dia, e na sessão seguinte, o doutor Blazak trouxe para apreciação plenária. Então eu só estou pedindo o mesmo tratamento nesse processo. Não, então é diferente. É apenas essa a minha solicitação. É isso, doutor Blazak? Já houve esse caso aqui? Sim, foi o caso de Nova Ibiratã, mas depois do julgamento entrou uma petição e, como está relatado, eu trouxe como questão de ordem, mas aí é uma questão que exatamente o relator, a critério do relator é de trazer. Ele ainda não vai trazer. Respeito a... Acho que não tem como forçar essa questão. As formalidades processuais, vou aguardar o relator decidir. Para depois então votar, se for o caso. Como eu já disse, eu entendo que a questão de ordem ela tem que ser formulada no curso do julgamento. Se o julgamento já foi proclamado, aí eventual recurso são aqueles previstos no CPC, embargos de declaração e tudo mais, não é o caso. Enfim, a petição que me foi apresentada, eu
vou manifestar monocraticamente. Essa é a minha posição. Só o último esclarecimento. Doutor Pedro, é que ele não foi citado, ele não tinha conhecimento do processo. Doutor, aí já é o mérito da questão. Uma pessoa que foi condenada e já tem mais de 2 anos que ela está exercendo todos os tipos de recursos possíveis e imagináveis. Agora o senhor vai me dizer que ela não foi sequer citada. Nesse pedido de o senhor vai me providência, desculpar, mas essa informação não é correta. No pedido de providências 3462 ele não foi citado. O pedido de providência não é um procedimento administrativo, ele não é nada que polarize, não é uma ação judicial, não se trata de uma ação judicial. Eu aguardo a posição do doutor Pedro. Senhor presidente, foi muito bem colocado aqui, até com o acréscimo do Dr. Blazak, que na verdade é uma petição que foi apresentada após julgamento, que o relator ele simplesmente vai apreciá-la, e ele pode e deve apreciá-la da forma como melhor lhe aprover. E eventualmente esse questionamento, se é possível ou não, o mérito não dá para avançar aqui, porque é uma questão do relator. E o relator entende, e isso nós temos que respeitar, que é uma questão que deve, no seu posicionamento, ser analisada monocraticamente. Não tem como levantar uma questão que foi endereçada ao relator e obrigá-lo a trazer ao pleno, sem que haja, no caso, previsão nesse sentido. Não é um recurso do recurso. Infelizmente, nesse caso específico, eu acolho as ponderações trazidas pela presidência com os acréscimos trazidos. Seguinte. Doutor Lídio Modesto. Eu entendi o que busca o advogado, mas também eu não consigo como, neste procedimento, nós avançarmos e emitirmos uma decisão plenária que sobreponha uma decisão que está pendente de julgamento em sede monocrática, né? De maneira que se opta o relator para não submeter ao crivo do pleno a petição que lhe foi endereçada e também que opta por não emitir seu julgamento agora, neste momento. Eu também entendo que o presidente tem razão com todas as considerações que me antecederam. Então, quanto essa questão até sui generis, é uma primeira que eu enfrento durante mais de 30 anos de magistratura, então fica desacolhido até ulterior deliberação pelo douto relator. Isso. Porque aí nós teremos fundamento, aí a própria parte terá também as razões e apresentar seus fundamentos para qualquer eventual alteração. Eu trago a julgamento o 3 da pauta. É o processo 27.495, perda do cargo eletivo por desfiliação partidária, cargo vereador, Partido Popular Socialista. Requerente Partido Popular Socialista e requerido Jefferson Ferreira Gomes, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, relator com a palavra. Há um pedido de preferência apenas. Pela decretação de perda de mandato eletivo proposta pelo PPS de Comodoro, em desfavor de Jefferson Ferreira Gomes, vereador eleito nas eleições de 2012, pelo partido requerente, com base em suposta prática de infidelidade partidária, caso que nós já julgamos várias vezes aqui em plenário, caracterizada pela desfiliação sem justa causa. Segundo o partido requerente, o requerido elegeu-se vereador pelo município de Comodoro, pela média de sua legenda, e alegou a criação de novo partido político como causa de sua desfiliação, ocorrida em 11/10/2013. Alegou ainda que após 30 dias de sua desfiliação, o requerido não havia se filiado a nenhum outro partido, tampouco há provas de que tenha participado da fundação de uma nova agremiação. Destacou que os mandatos não pertencem aos candidatos, sendo o partido avalista entre o eleitor e o candidato de seu compromisso. Destacou também que os documentos probatórios de filiação e filiação, se houver em relação a afiliados e a Constituição da Comissão Provisória Municipal e Estadual dos Partidos recentemente criados, como o PROS e da Solidariedade, não se encontra disponível nos programas de acesso permitidos
ao partido requerente, razão pela qual requereu sua requisição. Foi deferido por meio do despacho de folhas. Em sua defesa de folhas, o requerido sustentou que se filiou ao PROS em 12 de 10 de 2013 que o presidente do Diretório Municipal do aludido partido comunicou em 31 de 10 à Câmara Municipal de Vereadores do município de Comodoro a sua filiação. Asseverou que a jurisprudência do Tribunal do TSE entende como justa causa para a desfiliação partidária ingresso a partido político criado recentemente, caso a nova criação ocorra no prazo de 30 dias, contados do registro do Estatuto de novo partido do TSE. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela improcedência do pedido contido na petição inicial. É o relatório. Acolho do outro parecer. Excelentíssimo senhor presidente, nesse caso concreto, o requerido ele se filiou ao Partido Republicano da Ordem Social 18 dias após a sua criação. Então, o Ministério Público entende que a hipótese é de justa causa para desfiliação, motivo pelo qual eu ratifico o parecer pela improcedência. Retorna a palavra ao doutor relator. Sob apreciação, o pedido apresentado pelo PPS de Comodoro, pretendendo em resumo a cassação do mandato do vereador Jefferson Ferreira Gomes. Segundo o partido requerente, o requerido alegou a criação do novo partido como causa de sua desfiliação e que, após 30 dias de sua desfiliação, o mesmo não havia se filiado a nenhum outro partido, tampouco participado da fundação de um novo. É necessário aclarar que a orientação do TSE, no sentido de que o prazo de 30 dias para a filiação em partido político recém-criado, tem seu início na data em que o estatuto da nova sigla partidária foi registrado na Corte Superior, não sendo necessário que o trânsfuga tenha participado da fundação do partido. E aí eu trago julgados neste sentido e prossigo. A criação do partido político ocorre com o registro do seu estatuto no TSE e é a partir dessa data que se tornará possível a filiação ao novel partido. Na espécie, a homologação do estatuto do PROS se deu em 24 de setembro de 2013, conforme se vislumbra da ementa abaixo. E aí eu trago a referida ementa. Nota-se que o vereador, ora requerido, realizou sua filiação ao PROS em 12 de outubro de 2013, conforme se observa da consulta realizada no sistema FiliaWeb, 18 dias após a homologação do estatuto partidário pelo TSE, de modo que a justa causa para a desfiliação do PPS restou configurada. Com essas considerações, julgo improcedentes os pedidos contidos na representação pela decretação da perda do mandato eletivo em comento é como voto. Com o voto exposto a todos os eminentes pares, é alguma matéria já conhecida, eu indago se há alguma pedido de indagação ao doutor relator, ou se todos estão de acordo. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Bem, julgamento é da pauta, o processo 554.930, prestação de conta do partido político, eleição de 2010, recorrente, coordenadoria do controle interno e auditoria do TRE, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de providência instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, a folha 2, em razão da omissão do PV em apresentar sua prestação de contas relativas às eleições de 2010. Após constatação da omissão, sendo intimado, o partido apresentou a documentação de folhas 18 e 19, alegando já ter prestado suas contas relativas às eleições de 2010. Diante dessa informação e tomando-a por verdadeira, o Ministério Público Eleitoral manifestou pelo arquivamento do presente feito e, de conformidade com esse entendimento, o relator, à época, determinou o arquivamento do processo. No entanto, a CCIA, após efetuar a conformidade das contas, constatou que a documentação apresentada, na verdade, tratava da prestação de contas do Comitê Financeiro do Partido, as quais foram julgadas desaprovadas conforme acordo número 22.775. Assim, o feito foi desarquivado e teve seu trâmite retomado com a notificação do partido para prestar suas contas. Apesar de intimado, o representante do partido quedou-se inerte, restando pendente de cumprimento quanto à apresentação de suas contas. Dado visto ao Ministério Público Eleitoral, esse se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a sanção prevista no artigo 41 da Resolução 23.217/2010. É o relatório, senhor presidente. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Trata-se de pedido de providências, formulado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, que evidencia o descaso dos partidos políticos quanto ao não encaminhamento obrigatório da prestação de contas referente às eleições de 2010. Cito aqui o dispositivo do artigo 25, inciso 3, em que fala exatamente dessa obrigatoriedade. O artigo 26 da mesma
Resolução 23.217 de 2010 e o artigo 41 da lei, artigo 41. Da legislação é possível constatar que a exigência é indispensável à verificação da regularidade das contas dos partidos e omissão importa em sanção consistente da suspensão das cotas do fundo partidário. Trago uma jurisprudência sobre o assunto aqui no nosso tribunal e concluo, em harmonia com o parecer ministerial, declaro não prestadas as contas referentes às eleições de 2010 do Partido Verde, aplicando-se à espécie a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário por 12 meses no ano seguinte ao do trânsito em julgado dessa decisão. É como voto, senhor presidente. Também eu consulto a plenário se há algum pedido de informação do outro relator. Os todos de acordo? Então proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Verde, PV Mato Grosso, relativas às eleições de 2010, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 4 da pauta, o processo número 402, recurso eleitoral, processo administrativo eleitoral, com toda a aplicação de multa, colíder, recorrente Mônica Pegaroro, recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Lídio Modesto, relator, com a palavra. É o 5549, né? 402 é o 4 da pauta. Perdão. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Mônica Pegoraro contra a sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que aplicou a ela multa no valor de R$ 350, com base nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral e no artigo 85 da Resolução 21538 de 2003. A recorrente alegou a impossibilidade de participar dos trabalhos eleitorais como mesária, em razão de, em 11 de setembro de 2012, ter obtido a guarda provisória da criança Gabriel Barbosa de Oliveira, sendo que, no pleito de 2012, não contava com auxílio de terceiros e nem dispunha de condições financeiras para comportar a contratação de babá. É o relatório. Mantenho o parecer. Mantido. A recorrente foi convocada para atuar como primeira secretária na seção 9 na Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros, no município de Colíder, mas faltou aos trabalhos no dia 7/10 de 2012, primeiro turno de votação, e não apresentou justificativa no prazo previsto no artigo 124 do Código Eleitoral. O artigo 124 do Código Eleitoral estabelece que o eleitor que não comparecer aos trabalhos eleitorais no dia das eleições tem o prazo de 30 dias para justificar à autoridade judicial a sua ausência aos trabalhos eleitorais, conforme se observa a redação abaixo. A redação é clara e diz que o membro da mesa receptora que não compareceu ao local em dia e hora determinados para a realização da eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral em até 30 dias após o pleito, incorrerá em multa de 50% a um salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada tal. E isso aconteceu. Prosseguindo, o chefe do cartório informou à Folha 2 que a recorrente não apresentou justificativas, que não é funcionária pública e que, apesar de sua ausência aos trabalhos, a respectiva mesa receptora não deixou de funcionar. Perceba-se que a justificativa apresentada pela recorrente não elide a sua ausência aos trabalhos eleitorais, pois sabemos a prioridade que o trabalho eleitoral deve ter em relação aos demais. Não bastasse isso, a recorrente não se preocupou em apresentar justificativa para ausência no prazo de 30 dias concedido pela legislação. Diante desse cenário, a aplicação de multa desponta como medida justa e necessária, devendo a sentença que a aplicou ser mantida. De sua vez, o artigo 367, inciso 1º do Código Eleitoral prevê que o arbitramento da multa levará em conta a condição econômica do eleitor, a saber. Aí tem lá o 367. No arbitramento será levado em conta a condição econômica do eleitor. Em caso, a multa de R$ 350 é valor razoável se levarmos em consideração ser a recorrente professora e está em harmonia com o julgado abaixo e faltoso o mesário, a justa causa do não comparecimento deve ser apresentada em até 30 dias de eleição suprema de multa. Na aplicação de multa, o juiz deve levar em consideração não só a condição econômica faltosa, mas também o valor, que o valor fixado traduz a suficiente caráter retributivo da imposição, não se afastando do conteúdo pedagógico que a medida sancionatória deve encarnar.
Diante de tais considerações, em consonância com o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que aplicou a multa em questão. É como voto. Também com o voto disponível já, consulto aos eminentes pares. Se algum... De acordo. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Nós temos o voto do doutor relator em consonância com a manifestação ministerial. Então, assim encerrada a pauta, eminentes pares, eu tenho aqui, foi distribuído a todos, é uma minuta de resolução que dispõe sobre o processamento dos pedidos de registro de candidatura nas eleições de 2014 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Todos receberam e eu estou fazendo isso aí, encaminhando aos senhores para que apresente proposições complementares ou toda e qualquer alteração para ver na possibilidade de já regulamentar e ser aprovada na quinta-feira. Eu gostaria de pedir, se possível, a Vossa Excelência, que eu gostaria de coadunar alguns dispositivos desta resolução à resolução da comissão apuradora. Razão pela qual eu vou pedir a Vossa Excelência um tempo um pouco, se possível, a semana que vem, para que possamos fazer harmonicamente a aprovação desta resolução com a outra da comissão apuradora. Tá ok, então fica aí para o que os eminentes pares da análise nessa minuta de resolução, aí já fica para da sessão da próxima semana, após as proposições e adições ou exclusão de algum termo para aprovação pelo plenário. Como aí os senhores verem, né, estamos num trabalho até acelerado para que possamos garantir toda a regularidade perante esse pleito. Inclusive, ontem aqui eu quero parabenizar os servidores e a eminente corregedora, o doutor José Luiz Brazac, que fez exposições da pretensão que foi de levar aos representantes de partido e presidente dos mesmos a preocupação do Tribunal Regional Eleitoral, que é de auxiliar os partidos. Se eles não quiserem aproveitar, nós vamos aplicar a lei para que não gerem aquele tumulto de última hora. Sempre tenho colocado, convenções é o prazo até o dia 30, não se admite vir terminar a ata de convenção aqui no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral no dia 5, já às 19 horas, que isso aí deixa de ter regularidade a convenção. E aí, nesse caso, nós não podemos receber e proceder registro ou proceder, dependendo do entendimento de cada relator. E daí é essa resolução que nós estamos colocando para aprimorar todo esse trabalho, né, já feito em outras sessões. E toda sugestão será bem-vinda de todos os membros, do doutor procurador, também, que deve ter recebido uma cópia dessa resolução também, para implementação. E eu deixo a palavra aqui, antes de encerrar a sessão, aos eminentes pares que quiserem fazer alguma colocação. Chamaria atenção somente, com esse pedido da nobre desembargadora Maria Helena, talvez a gente realmente pudesse até fixar aí uma data, porque para evitar a publicação da resolução muito em cima do período, porque penso eu que o ideal é que pelo menos uma semana antes do final do dia 30,
essa resolução já tivesse publicada para poder, no período mais quente das convenções, já está essa divulgação. Até da questão da apuração também, para fazer essa coincidência aí, né? Eu tenho uma sugestão, embora a próxima semana tenhamos feriados e de jogos, e um único dia da sessão eu não estarei presente aqui, mas eu antecipadamente já digo que a minha assessoria vai encaminhar isso, e aí Vossa Excelência poderá já submeter a apreciação do Pleno sem problema nenhum. Eu farei as sugestões que eu entender que são pertinentes e Vossa Excelência poderá acolher sem problema nenhum na próxima daria sessão. pelo menos uma semana antes do dia 30, né? Aí fica ideal, porque daí provavelmente as convenções elas vão estar aí entre 25 e 30, né? De fato acontecendo. Hoje já tem, estaria aberto, né? Outra questão interessante, presidente, que ontem se discutiu bastante com os partidos, são as questões das validades das certidões. Pesquisamos aqui até na hora, né? Acho que o Breno pode... que ótimo. Poderia até estar esclarecido, né? Interessante. Ótimo. É verdade. Esse sistema da certidão da Justiça Estadual, ele buscava somente da comarca. Tanto que nós temos casos, inclusive, de pessoas que estavam se submetendo a concurso público aqui em Cuiabá e pegava e indicava o endereço em Várzea Grande e lá tirava e tinha processo criminal por estelionato aqui em Cuiabá. Então ele dizia que morava em Cuiabá e fazia inscrição aqui. Aí nós, na gestão do desembargador Márcio Vidal, a base de dados, enquanto corregedor-geral de Justiça lá no tribunal, unificou toda a base de dados do Tribunal de Justiça, de todas as comarcas. Então hoje a pessoa pode, em qualquer local, faz a impressão da sua certidão e ela tem uma string numérica lá que quem vai receber essa certidão pode consultar a veracidade daquela, é o validador daquele documento. E embora não tenha prazo, né, mas ela consulta a base por completo. E realmente vai desde o início da comarca. A importância desse dado é porque a Lei Ficha Limpa aplica-se aos candidatos que têm condenações nos últimos 8 anos, né? Então, se tem essa informação oficialmente, fica tranquilo para o tribunal para evitar diligências, né? Porque, de repente, eu lembro que teve... Quando eu fui pedir a minha certidão aqui para o tribunal, ela estava saindo para 5 anos. E o edital do TSE pede para 10 anos, né? Então essa também era a preocupação de ontem de muitos partidos. Mas se tem essa informação oficialmente, vai resolver todos os problemas. O da Justiça Federal já sai com 10 anos. Então aí no caso das resoluções, nós temos uma sessão dia 12 e dia 16. Eu acho que dia 16 dá para submeter ao Pleno para aprovação. Se houver alguma intercorrência nesse período aí, nós submetemos aí assim e colhemos até depois, pode ser que fica ad referendo do Pleno para uma data posterior. Uhum. E também aqui eu deixo aqui assim que qualquer proposição for feita, já encaminha direto para o Secretaria Judiciária, para o Pleno, que nós estamos aqui junto e ele já vai fazendo as colocações e traz, encaminhar direto para o Pleno. Mais alguma colocação?
Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a sessão, com os agradecimentos a todos.